Hoje nós recebemos no auditório Petrônio Portela lideranças médicas de todo o Brasil. Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais dos estados, Federação Nacional dos Médicos e os sindicatos médicos de todos os estados, Associação Médica Brasileira e as associações médicas regionais. Recebemos delegações de todos os estados do Brasil. E o motivo que reuniu esse contingente de médicos residentes e até acadêmicos de medicina, numa terça-feira de manhã, no auditório do Senado Federal, foi a preocupação, ou é a preocupação que todos nós médicos estamos tendo com medidas que estão sendo elaboradas, estão sendo gestadas no âmbito do governo, com o objetivo de levar médicos para o interior do Brasil. Todos nós sabemos que milhares de municípios no Brasil não contam com a presença suficiente do profissional médico. E isso gerou duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento que diz que no Brasil falta médicos, e a outra corrente de pensamento que diz que não falta médico no Brasil. E as entidades médicas nacionais defendem o pensamento de que realmente não falta médico. E é fácil comprovar isso. Quer ver, vejamos. O Brasil tem proporcionalmente 1,9 médicos para cada 1.000 habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde determina que seja 1 para 1.000. O Brasil, nós temos 20% dos médicos do continente americano. O Brasil tem 4,5% dos médicos do planeta. O Brasil é o segundo país do mundo em número de faculdades de medicina. Nós só perdemos para a Índia. Nós temos mais faculdades de medicina do que Estados Unidos, que tem 3 vezes mais, a população 3 vezes maior do que o do Brasil. Nós temos mais faculdade de medicina do que a França, do que o Canadá, do que a China. Portanto, nós entendemos que não falta médico no Brasil. O que falta no Brasil é uma política de interiorização do profissional médico. Até porque 70% dos médicos do Brasil moram e trabalham nas regiões sul e sudeste. Então há uma concentração maciça de médicos nessas duas regiões. Mas por que o médico se concentra nessas duas regiões? Porque está faltando segurança jurídica para que aquele profissional vá exercer sua profissão nos rincões do Brasil. Enquanto não existir essa segurança, nós vamos ter dificuldade em capilarizar as ações médicas e as ações de saúde no país. E não adianta trazer outras fórmulas, criar outras soluções. Isso não vai resolver. E nos preocupa, e por isso tivemos hoje mais de 500 lideranças médicas no auditório Petrônio Portela para debater isso. Com a entrada, o que se pretende é trazer médicos estrangeiros para atuarem no Brasil sem passarem pelo exame de revalida, sem passar pelo exame de revalidação de diploma, o que coloca em risco a sociedade. A pretexto de não ter médico, então vamos levar qualquer um para lá, sem avaliar, sem aferir qual a formação dele, sem aferir o saber dele, sem ter a certeza de que aquele profissional teve uma boa formação e por isso mesmo não colocará em risco
à sociedade, só porque são brasileiros que moram no interior do Brasil, que não têm acesso a uma boa medicina, e isso seria justificativa para levar qualquer tipo de médico para o interior? Não. O que não queremos para as nossas famílias, não queremos para as famílias de ninguém. Todo brasileiro merece profissional médico bem formado. Todo brasileiro merece ter acesso à saúde digna. Lá na minha região diz que se um indivíduo está com uma doença, ele tem um problema. Mas se ele está com a doença e tem um médico mal formado, ele tem 2 problemas. E não queremos isso. Nós queremos soluções para os brasileiros que moram e vivem na periferia do Brasil. E não será trazendo médicos de fora do Brasil, ou brasileiros que concluíram um curso médico em faculdades fora do Brasil, sem o exame de revalidação, que nós vamos oferecer condições dignas de atendimento à sociedade brasileira. Até porque o exame de revalidação de diploma acontece em todos os países. Se um médico sair do Brasil e for trabalhar nos Estados Unidos, ele vai ter que passar pelo exame de revalidação. Se o médico sair do Brasil e for trabalhar na França, ele vai ter que passar pelo exame de revalidação. No Chile, da mesma forma. No Canadá, da mesma forma. Em todos os países, o profissional é obrigado a passar por esse exame e muitas vezes tem que passar um determinado tempo em estágio no hospital universitário só para depois disso. Só depois disso é que ele vai receber a inscrição provisória. Como é que o Brasil está fechando os olhos a essa condição sine qua non? Não podemos aceitar isso. E as entidades médicas tiveram hoje, aqui no Senado, para dizer que não concorda com a entrada de médicos estrangeiros no Brasil sem passar pelo exame de revalidação do saber e do conhecimento, sem passar pelo revalida. Também não aceitamos, não acreditamos que a solução do Brasil seja a criação de mais faculdades de medicina. Ora, nós já somos o 2º país do mundo em número de faculdades de medicina. Se número de faculdades de medicina resolvesse o problema de saúde pública, seguramente o Brasil teria uma saúde pública exemplar, porque nós temos 200 faculdades de medicina, só perdendo para a Índia, que tem 257. Então o caminho também não é esse. O caminho e a solução para a saúde do Brasil não é esse caminho. Nós achamos que o que precisa ser feito é, pelo contrário, é ter critérios na abertura de novas vagas para o curso médico. O que nos preocupa também é que nós compreendemos, nós acreditamos que a saída para a saúde do Brasil é a criação da carreira de Estado para a saúde pública. Da mesma forma que existe a magistratura, da mesma forma que existe a carreira fazendária. No Brasil, tudo que é prioritário, logo consegue uma carreira de Estado. Mas a saúde ainda não conseguiu, ao longo desses anos, sensibilizar governantes para ter sua carreira de Estado. Porque com a carreira de Estado, nós vamos levar os profissionais de saúde para os mais longínquos rincões desse país e vamos levar qualidade ao atendimento dessas pessoas. É isso que nós defendemos. Nós queremos segurança jurídica. Existem alguns prefeitos que dizem, na minha cidade eu ofereço 20 mil, 30 mil para médico e não consigo médico. Mas não é esse valor que vai levar o profissional. O profissional médico precisa da segurança jurídica. Não pode se colocar um médico no interior e um mês ele receba o salário, o outro mês ele não receba. Que não dê segurança para a sua família. Não pode se levar médico para o interior para que ele faça parte do jogo político da região. O médico não pode fazer parte dessas questões políticas. O médico é um profissional de saúde. E a única política que lhe cabe é a política de saúde. E é isso que nós defendemos. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Paulo Amin. Com muito prazer, senador Moca, que esteve presente e nos honrou com a sua presença hoje lá no Encontro dos Médicos no Petróleo de Portela. Prazer. Mas a presença mais importante foi da senadora Ana Amélia, que embora não seja nossa colega, mas estava lá prestigiando
um ato importante. E iniciativa de Vossa Excelência, eu começo parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa, né? Todas as entidades médicas se fizeram representar, né? Sindicatos, eu imagino, né, todos lá, né, uma quantidade muito grande de colegas, e eu disse, Vossa Excelência sabe disso, que o médico precisa mobilizar, ele não sabe a força que tem, politicamente falando, mas Vossa Excelência tem razão, nós precisamos realmente, e eu recebi, como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Vossa Excelência esteve lá, dos 27 secretários de saúde do Estado, que integram o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o chamado CONAS, né, eles levaram 2 itens: financiamento público da saúde, né, fonte de financiamento, né, e o outro, a questão da carreira médica, porque é a única forma da gente conseguir realmente a interiorização desse profissional. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, vou repetir o que disse lá. Claro que a Comissão de Assuntos Sociais, ela não trata só de saúde, ela é muito mais ampla, né? Nós temos as questões trabalhistas, de previdência, enfim, a área social como um todo, né? Mas enquanto nós estivermos lá, nós vamos fazer realmente, e aqui o Senado já instituiu uma comissão especial buscando alternativa para uma fonte de financiamento. Eu tenho comigo que o principal problema é exatamente isso, né? Nós não temos uma fonte de financiamento da saúde, e isso realmente, né, acaba sendo, porque se você não garantir, né, para um médico uma carreira, ele dificilmente vai para o município, como Vossa Excelência está dizendo, a convite de um prefeito. E o prefeito perde aquela eleição, dali a 4 anos, o médico, o que entrou, já arranja uma forma de demiti-lo, ou vai ter que ir. Então, essa é uma questão, não só o médico, todo o segmento, né, todos os profissionais da saúde, evidentemente que o médico tem realmente uma importância em função de que é quem operacionaliza todo o sistema, mas lembrando que é sempre uma equipe multidisciplinar. Então, parabenizo Vossa Excelência pela oportunidade do discurso que faz. Obrigado, senador Bock, e obrigado também pela sua presença, como a presença também da senadora Ana Amélia, do senador Eduardo Amorim, que abrilhantaram o nosso evento com as suas presenças. Agora, uma das comprovações, senadora Ana Amélia, de que o nosso pensamento está correto, de que o que falta são programas de incentivo e segurança jurídica ao profissional, que o ano passado o governo federal lançou o Provab. O ano passado, um pouco mais de 400 médicos se inscreveram no Provab. Esse ano, como foi melhor difundido, o Provab recebeu mais de 4.300 inscrições de profissionais médicos para trabalharem no interior do Brasil. Por que isso? Que fenômeno foi esse? Foi a garantia. O Ministério paga o salário desses profissionais. O Ministério garante um programa de educação continuada à distância, através da UnaSUS. E com isso, mais de 4.300 médicos se inscreveram no Provab, estão trabalhando. Na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, a minha cidade, nós temos 128 equipes de PSF. Pois bem, a metade, ou mais da metade, estava sem médicos. Há um mês atrás, através do Provab, todas as equipes foram completas, estão completas, foram completadas com a presença de médicos, graças ao Provab. A garantia, a segurança jurídica, a garantia do salário e benefícios como educação continuada à distância. Então, isso vem provar que não precisa mágica, precisa de programas de interiorização, precisa de garantias jurídicas. Isso fará com que profissionais, não só médicos, mas profissionais de saúde em geral, busquem o interior do Brasil para exercerem as suas profissões. E o outro ponto que nos preocupa é esse movimento em setores do parlamento que defendem
o serviço civil obrigatório para médicos. Nós entendemos que o médico tem um papel intransferível do ponto de vista de melhorar a sociedade. O compromisso social do médico é intransferível. O médico é um vetor de transformação social, nós sabemos disso. Agora, o serviço civil obrigatório é uma medida antipática e que torna-se completamente desnecessária na medida em que o governo implantar a carreira médica. Na hora que o Brasil e as secretarias estaduais e municipais tiverem profissionais de carreira, não precisará forçar ninguém a trabalhar, não precisará obrigar a ninguém a trabalhar. Até porque, para obrigar o médico, para determinar que o médico exerça durante 2, 3 anos um serviço civil obrigatório, teria que obrigar outros profissionais também, como professores, como odontólogos, como engenheiros, enfim, uma gama de profissionais que também são as suas presenças são sentidas no interior do Brasil. Portanto, nós defendemos a carreira médica, a carreira de saúde, nós defendemos a entrada de profissionais médicos do exterior, mas desde que passe pelo exame do Revalida. Somos contra a flexibilização do Revalida e achamos desnecessário a abertura de novas faculdades de medicina, já que o Brasil é o segundo país no mundo em número de faculdades de medicina. E nem por isso mudou a realidade da saúde pública do país. Portanto, eu quero mais uma vez fazer este registro, o registro desse evento no Petróleo de Portela. Como eu disse há pouco, contou com mais de 500 lideranças médicas do Brasil. Contou com a presença de inúmeros deputados federais e inúmeros senadores, como Vossa Excelência, que nos honrou com a sua presença lá nesse evento. Muito obrigado, senadora. Senador Davim. Pois não, senadora Vanessa. Quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Sem dúvida nenhuma, mais uma vez, aqui está esse plenário debatendo uma questão importante. Muitos têm sido os parlamentares, médicos ou não, que têm subido à tribuna para falar dessa questão, da necessidade de uma melhor distribuição dos médicos no Brasil. Eu, inclusive, elogiei muito, destaquei muito o fato do próprio Conselho Federal de Medicina ter divulgado uma pesquisa recente, fruto de um estudo, que mostra que apenas a metade, aproximadamente, dos médicos brasileiros atuam no sistema público, ou seja, no Sistema Único de Saúde. E que muitas regiões do Brasil, como a minha região norte, o meu estado do Amazonas, a média número de habitantes por médico não chega a meio. Por 1.000 habitantes não chega a meio médico. Então é óbvio que nós precisamos encontrar uma solução. E como Vossa Excelência, eu sempre defendi que a solução não está numa única medida. Um conjunto de medidas que serão capazes de trazer uma resolução mais efetiva e permanente para esse problema. Agora, senador, eu acho que nós não precisamos medir o tamanho do país ou se nós somos ou não o país que tem o maior número de universidades que oferecem cursos de medicina. O que nós temos que ver é se a necessidade da população brasileira está sendo atendida ou não. E aí, de fato, nós precisamos resolver esse problema, porque o povo não está sendo atendido como deveria, principalmente nas periferias das grandes cidades e nos interiores dos nossos estados, principalmente. Então, acho que o que nós precisamos fazer é ver a qualidade do ensino. O ensino, numa faculdade particular de medicina, a mensalidade se aproxima a R$5.000. Vossa Excelência, como médico, sabe bem disso, a R$5.000. Então, nós temos que oferir boa qualidade, assim como a vinda de médicos estrangeiros, e não só médicos, de qualquer profissional estrangeiro para o Brasil, tem que vir mediante critérios. Agora, será que o Revalida é o melhor critério para as entidades médicas dizer não aceitamos qualquer tipo de revisão ou flexibilização? Nada é passivo
ou está fechado a qualquer mudança que vise melhorar. Então, acho que é preciso, sim, que a gente reveja. Eu sou defensora de que façamos que o governo brasileiro, juntamente com as entidades médicas, façam uma revisão no Revalida. O que é o Revalida? É uma prova, tipo um vestibular. Eu acho que, para garantir que o médico seja um bom profissional a atender o povo brasileiro, precisa mais do que uma prova, muito mais. Quem sabe complementação do estudo, um acompanhamento. Então, é isso que nós queremos. Agora, eu sempre tenho dito, senadora Ana Amélia, já estou concluindo, senador Davim, que essas soluções elas terão que vir com a participação dos médicos. Os médicos têm que sentar à mesa. As suas entidades têm que sentar à mesa para, junto com o governo, com os prefeitos, com os governadores, buscar e encontrar a solução para esse problema. No mais, cumprimentar a Vossa Excelência, que tem sido um dos lutadores pela causa dos médicos. E, sem dúvida nenhuma, assim como os médicos querem uma carreira de Estado, tantos outros profissionais também precisam, e eu sou uma defensora de carreiras de Estado para inúmeros profissionais que atuam no serviço público. Parabéns, senador. Obrigado. Só para concluir, presidenta. Senadora, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que o Brasil precisa, o governo precisa levar a saúde para a sociedade, para todos os brasileiros, estejam onde estiverem. Agora, antes, precisa fazer a parte dele. Precisa de uma política de recursos humanos para interiorizar o profissional, não só médico. Todo e qualquer profissional de saúde tem que exercer sua atividade e levar o seu trabalho a todos os brasileiros que precisem dele. Mas precisa de uma política de interiorização antes de abrir as porteiras. Precisa investir e gastar com a saúde o que é para ser gasto. Então, por exemplo, a regulamentação da emenda 29, infelizmente, saímos daqui frustrados. Que era para a União gastar os 10%. O ano passado, o governo deixou de executar 11 bilhões na saúde. Então, não será com soluções facilitadas que nós vamos resolver esse problema. Nós precisamos de um investimento verdadeiro na saúde, que a saúde do Brasil é subfinanciada. É subfinanciada. Nós precisamos de política, de recursos humanos capazes de levar o profissional de saúde para o interior do Brasil. Se nada disso der certo, aí poderemos pensar em outras soluções. Mas essas soluções não existiram ainda, não foram levadas a cabo. Portanto, nós acreditamos, e a prova que o nosso discurso está correto, só foi o governo estabelecer o programa do o Provab, que já contratou mais de 4.300 médicos. Por quê? Porque tem a garantia do salário, tem a garantia de educação continuada à distância e tem o estímulo para a residência médica ou para a especialização do profissional. Então, o profissional precisa de ser... Pode ter absoluta certeza que não faltará médico no interior do Brasil. Vamos defender uma carreira de Estado para a saúde que todos nós vamos brindar com uma saúde diferente desse país, que é o que todos nós queremos. Muito obrigado, senadora.